Bom, a primeira surpresa minha é que a proposta de resolução, ela cita as leis federais, mas é uma regulamentação interna, não cita os marcos regulatórios internos. Está baseado em que marco, em que parte do regimento da UFPE ou em que parte do Estatuto da UFPE para justificar esta resolução. Até porque nós temos um estatuto que já está obsoleto e, consequentemente, o regimento, e temos um estatuto novo que não foi ainda homologado, proposto pela comunidade universitária. Então, é uma primeira surpresa minha que isso aqui está adequado a uma resolução, a uma questão interna, e qual é essa lei interna que nós temos que obedecer, que isso aqui tem que estar vinculado a ela. A segunda questão é o período em que isso foi encaminhado exatamente o período de recesso escolar, onde a maioria dos professores não estavam aqui podendo se articular para debater uma resolução desta natureza. E, portanto, né, ela ficou para ser discutida em agosto, período em que todo mundo chega e vai cuidar do início do semestre letivo. Então, realmente, isso foi muito complicado, né? Outra questão é a seguinte, o próprio regimento, ele descaracteriza alguns pontos. Por exemplo, nós sempre defendemos que regime de 40 horas deve ser uma excepcionalidade e que o regime de dedicação exclusiva deve envolver ensino e uma outra atividade, no mínimo, extensão ou pesquisa. E aqui garante uma coisa absurda, a equivalência entre 40 horas de dedicação exclusiva sem nenhum compromisso com extensão ou pesquisa. E da mesma carga horária, tanto para 40 horas quanto dedicação exclusiva. A única coisa que muda é o salário. O dedicação exclusiva vai ganhar mais do que aquele que ganha 40 horas. Esse é um elemento que a gente vai ter que debater, porque isso é uma concepção de organização da categoria docente dentro da universidade. E muda a concepção. Muda de maneira radical essa concepção dentro da universidade. E aí nós vamos ter que fazer um debate amplo se é isso que nós queremos ou não. Outra questão é o seguinte, que também ela não considera a equidade entre os campi, ou melhor, entre os centros, quando coloca textualmente que determinados centros têm compromissos e não diz que esses mesmos compromissos devem ser obedecidos pelos outros centros. Quem é lotado no centro A, B ou C, deve ter um compromisso. Quem é lotado em 2 centros, por exemplo, da universidade, tem que ter determinado compromisso. Então, tira essa equidade que é extremamente grave para uma universidade em que a gente quer que seja feito de forma democrática e que todos possam entender. Então, são pontos desta natureza que eu acho que a gente tem que colocar, que não pode a gente, de imediato, aceitar um projeto dessa natureza. Além de que, tem um ponto sobre inovação que a gente tem que discutir, o que é que nós queremos como inovação. A inovação tecnológica é muito fácil de colocar, mas quando se passa para a inovação no campo das ciências humanas, ela é mais complexa. Ela não é tão simples quanto o processo tecnológico. Eu posso hoje dizer, olha, eu vou agora criar um novo modelo de cadeira e fica assim. Mas quando eu vou criar um novo mecanismo de atendimento às pessoas, aí, meu amigo, é muito mais sério, muito mais complexo e envolve uma série de outros elementos. Portanto, e às vezes nem sempre aceito como inovação. Então, são essas questões que a gente tem que colocar, porque se for pensar que ainda hoje Freud é muito discutido, porque criou um novo relacionamento entre a psiquiatria e os pacientes desta área. Então, realmente, essa é uma questão que a gente vai ter que trabalhar, vai ter que pensar numa resolução dessa natureza. No meu entender, se não fosse já ter prolongado essa resolução, era de imediato, olha, essa resolução não deve ser nem aprovada nem discutida, até porque nós não discutimos ainda o novo regimento da UFPE, não discutimos ainda o novo estatuto da UFPE. Bom, pessoal, lá no CAV eu sou professor do Centro Acadêmico de Vitória, desde 2007 como professor substituto, em 2008 como professor efetivo, e eu tive a possibilidade de participar como delegado da Estatuinte
lá representando os professores do Centro Acadêmico de Vitória. E o que aconteceu com a concepção do novo estatuto? O novo estatuto foi delegado nas bases os professores que representassem, os estudantes que representassem, os técnicos que representassem, e assim a gente criou um estatuto. Então, eu acho, na minha concepção, foi a primeira coisa equivocada da resolução, em que a concepção da resolução, ela não veio de baixo dos professores. A regulamentação não foi discutida entre os professores na base, nem entre os técnicos, nem entre a comunidade acadêmica de uma maneira geral. Então veio de um grupo de professores que nós conhecemos quem são na realidade e alguns técnicos que estavam envolvidos na construção da resolução. E trouxe para a gente aqui uma série de medidas e que algumas podem se tornassem punitivas, a depender da interpretação do chefe imediato. Então, a questão é, primeiro, a concepção da resolução, que está equivocada. A concepção da resolução, ela vem com uma concepção extremamente tecnocrata, enviesada, semelhante ao marco legal da ciência e tecnologia e com o mesmo sentido da construção neoliberal. Então, essa é o grande problema que a gente tem que observar aqui. E sem contar que nós não temos acúmulo em série de pontos aí para debater com os professores. E alguns professores até não conseguem também entender o porquê de determinados pontos serem colocados na concepção. E aí o colega tocou na questão da equidade. Por que tratar o Centro Acadêmico de Vitória e o Centro Acadêmico do Agreste diferente? Então, a resolução trata extremamente desigual os centros do interior, tá? Chegando ao cúmulo de colocar que professores prioritariamente têm que fazer pesquisa e extensão no centro acadêmico ao qual ele é lotado. Então, a depender do chefe que você tenha, a interpretação pode sim ser punitiva. E isso é muito complicado. Eu sou professor do centro acadêmico e dou aula na pós-graduação, em 2 pós-graduações aqui em Recife. Tá? Então, coordeno uma pós-graduação no Hospital Getúlio Vargas de residência e dou aula no mestrado aqui em Recife. Então, como é que fica a minha situação? Como é que fica a situação de um professor que está passeando nos 3 campos da universidade? Então, eu posso amanhã, a depender de uma interpretação de um professor qualquer e ele me punir ou não? Uma regulamentação, ela não pode dar margem para algo subjetivo. A regulamentação, ela tem que ser concreto. Então, toda lei precisa de uma regulamentação, tudo bem, mas ela tem que ser concreta. Ela tem que ser, não pode ser nada abstrato. Então, esse é o problema da regulamentação, da proposta. Traz uma série de questões em que você pode, sim, sofrer alguma penalidade. E aí, nos artigos, a gente pode colocar ponto a ponto. Agora, a proposta também traz coisas boas, não é? Traz pontos bons em relação a uma luta que nós temos desde 2011. Lutamos desde 2011 para que os programas de residência da área médica e da área multiprofissional sejam incorporados na carga horária dos professores. Eu coordeno uma residência aqui pela universidade, em que absolutamente nós não recebemos absolutamente nada, nem sequer a carga horária nos siga para isso. E nós ficamos lá para que a residência não fosse fechada, porque se a universidade sai, a residência ela é fechada. E essa luta que a gente vem travando desde 2010, aí culminou com as resoluções, culminou com 2011, com o MEC, vindo para cá, então a gente trava essa luta desde 2011, a professora Zaildo está ali, Ana Paula que participam também, e isso está agora na resolução, mesmo que de forma incipiente, mas também está. Então, alguns destaques eu tenho pontualmente.
Eu, de maneira geral, estou contemplada nas falas que já foram colocadas, mas queria destacar ainda, né, esse processo a metodologia, né, que está sendo conduzida pela reitoria, né, com um suposto processo democrático que abre uma consulta pública que a gente não sabe muito bem como ela vai ser usada, né, inclusive com essa questão da identificação dos professores com CPF, com matrícula, né, e também essa diferença entre os campos, né, de Recife, Vitória. Eu sou do Centro Acadêmico de Vitória, então eu acho que é muito complicado, inclusive no próprio início da resolução aqui, né, considerando a necessidade de disciplinar as atividades docentes, né? Eu acho que esse é um termo que a gente precisa discutir com muito cuidado, porque indica uma possibilidade de controle e perseguição dos professores também. Professor Gilberto. Bom, pessoal, antes tem o GT Carreiras, né? E quando tivemos em reunião com o grupo, né, com o GT, agora em agosto, nós enviamos a nossa resolução, este modelo aqui, para um grupo, né, que está discutindo isso, e eles estão compilando todas as resoluções de todas as universidades, né, que estão nesse momento fazendo esse tipo de discussão. Então, acho que em breve, dependendo do GT Carreiras, né, a gente vai ter, então, uma compilação geral dos pontos comuns e incomuns, né, do que vem sido discutido, né. Acho bem interessante, então, a participação, né, do FEP, né, e de todos vocês, né, nesse processo maior, né. Isso é uma das coisas. O segundo deles já foi colocado, né, pelos colegas, enfim, a forma que vem sido discutido isso, né, pela universidade, pelo Conselho Universitário. Eu acho que cabe a gente ressaltar isso, de que a gente precisa ampliar a nossa discussão, né, em todos esses fóruns, né. E o terceiro é o item que a Aldir já chamou a atenção, que é sobre as atividades da carreira, né, do magistério, né, federal, que inclui esse item inovação. Então, se a gente prestar bem atenção na forma que está sendo conduzido, existe, então, né, o capítulo 1, 2 e 3, o capítulo 1 praticamente fala do ensino, pesquisa e extensão, e quando a gente tem na seção 4 sobre inovação, são somente 2 artigos, né, o 21, que faz uma pequena explanação sobre o que é inovação, e o artigo 29, que quando diz que se aplica, então, as seções 2 e 3, que é pesquisa e extensão. Então, eu acho bastante superficial, né, esse item inovação, né, sendo abordado somente num artigo, artigo 28, com uma mera e superficial definição, enquanto ele se refere depois à seção 2 e 3, que é pesquisa e extensão. Talvez pudesse ser suprimido isso, né, ou então abrir uma discussão maior sobre realmente o que é inovação tecnológica, o que é inovação dentro, né, dos serviços sociais, enfim, e o que é, na verdade, essa prestação de serviços, se isso não abre uma margem, né, para a privatização das universidades, para a privatização dos nossos serviços, da nossa formação e da nossa pesquisa. Tá? Daniel. Queria registrar que tem acordo com todas as falas que me antecederam, né? Todas analisam e percebem as coisas que a gente está percebendo. Então, queria registrar e avançar em algumas. A primeira é a autonomia da universidade. Qual é o problema da questão da autonomia? Quando nós temos a possibilidade de decidir algo sobre nós vamos lá e pegamos o que tem de pior, né? O que tem de mais punitivo para nos autoflagelar e dizermos que nós também temos controle, que afinal o professor não é só vida boa, ou seja, a autonomia para ser exercida, e esse é o momento de exercer a autonomia. E a pergunta é qual a universidade que queremos, portanto, qual a atividade docente que queremos, e não aquela que nós vamos sendo colocados. Por exemplo, essa questão que o Gilberto Purucci colocou, e também o Renato colocou, se olhar direitinho a resolução,
tem ponto 1, ensino, ponto 2, extensão ou pesquisa, né? Os 3. Ponto 4, inovação, ou seja, dá um estatuto à inovação como se ela fosse do tripé fundamental da universidade. Não é. E se a gente olhar o projeto de inovação, como o Gilberto já destacou, é um projeto de nos ajoelharmos perante e captarmos recursos perante a iniciativa privada. Como o Breiner disse no debate, que é o quarto tripé, né, o negócio, a inovação, a universidade saía de um tripé para ser quadrúpede, né, ou seja, tirando a ironia de todo, né, que está colocado, esse é o risco que está colocando. E o quinto ponto não poderia ser um quinto ponto também. É uma atividade docente que está incluída, mas não como a tríade fundamental, que é a de gestão. Então, a concepção que está colocado, e coloca, sutilmente, parece uma coisa que todos nós defendemos. Não, temos que garantir a graduação. Mas ela não coloca isso no sentido de ser base para a efetivação de um tripé, e sim como algo, uma obrigação que o professor tem que dar porque ele não está querendo dar aula. A gente tem que inverter isso aí, a gente tem que colocar a importância da sala de aula, a importância da pesquisa e as condições para fazer pesquisa, ensino e extensão. A gente tem que mudar essa lógica. Para mim isso é fundamental. Dentro dos destaques específicos, mas para dar um exemplo, quando o professor é punido, vai dar mais uma aula, ou seja, a gente quer que esses estudantes fiquem como? Felizes com o professor que recebe como punição dar mais uma aula. Então, a lógica que está colocada é punitiva, é uma lógica anti-qualidade do processo que a gente está vendo. Então, isso é uma questão que tem que ficar bem claro. E por quê? Foram as duas grandes intencionalidades. Abrir para a inovação, e não precisa falar muito, só diz que vale para a inovação o que vale para o resto, não disse mais nada, está ali, está o artigo. E segundo, a intensificação do trabalho. Em que lugar? Na pesquisa, na extensão? Não, em sala de aula, que já vem lá desde o Reúne. O professor tem que dar mais aula. Por que isso? Porque houve um aumento da universidade e não houve um aumento consequente de número de professores. É o que a gente está vivendo. Então, você precisa que aconteça que o professor, mesmo com pesquisa, com extensão, dê mais aulas, porque tem uma demanda crescente, a gente tem que dar conta desse estudante. Porque tem a fotografia, que é dito aqui, que é o tal do professor equivalente, que é a fotografia de 2007. O tamanho do professor de 2007 é o que vale até hoje. E já houve um crescimento da universidade quanto a isso. Então, isso tem que ficar bem claro, o sentido da resolução. Então, primeiro, resgatando o que a gente já falaram. Tem que pensar uma resolução para hoje? É imediato? Não. Temos uma resolução vigente. Uma resolução vigente. Bem enxutinha, curtinha, objetiva, né? A gente vai acontecer um grande problema. Qual é o problema que está colocado? É na inovação e no aumento do trabalho do professor. São esses dois, por isso essa pressa. Nós não temos que ter pressa. Eu acho que foi um avanço ter colocado o prazo, mas a gente tem que perguntar, por que a gente tem que aprovar até o fim do ano? Quem é que está pedindo? E aí a gente percebe que é um movimento nacional. Nós novamente estamos refém, parece que a gente está decidindo e as coisas vêm das esferas do controle, das esferas das reitorias, a gente não está conseguindo dar uma resposta. Então, essa é uma questão geral. Segundo, o caráter punitivo. É um equívoco punir, colocando o professor em sala de aula. É a mesma coisa que a gente quer punir uma criança, então agora você vai ler um livro. Isso é punição dentro da universidade? Isso é um contrassenso enorme, né? Então, esse é o segundo caráter. A gente tem que ter mais prazo, tem que ser homologado o Conselho Universitário para que essa decisão seja tomada numa instância efetivamente democrática e não a que a gente está aí, que tem pessoas democráticas, mas que enquanto instituição, que é o Conselho, ele é da década da ditadura militar de 1975. Então, eram essas e as outras questões, e depois, no ponto a ponto, a gente vai destrinchando. Obrigado. Obrigado, Daniel. Então, vamos dar início aqui a nosso debate. Depois a gente combina com os encaminhamentos, tá certo? Bom, primeiro artigo. Alguém tem algum destaque no artigo 1? Antes disso, tem um destaque logo que a resolução não incorpora a Lei 13.325. Então, se ela vai incorporar a 12.772, ela tem que incorporar também a Lei de Carreira que foi assinada agora, dia 1 de agosto. E porque traz questões importantes essa nova resolução assinada.
inclusive a progressão acelerada e uma série de questões que a resolução se equivoca. Exemplo, a mudança de carga horária, a mudança de 20 para 40 IDE, a nova lei trata com muita tranquilidade, e a resolução proíbe em alguns pontos, e a lei permite. Então a resolução é contraditória à lei 13.325. Como não está nenhum artigo aqui, era só para incorporar e assim a gente trabalhar também. Artigo 1. Alguém tem algum destaque? Daniel, artigo 1. E aí a ideia é a gente debater o destaque e o professor depois colocar por escrito aqui para que a gente crie um documento nosso, tá certo? Artigo 2, algum destaque? Vou passar. Segura um pouquinho. No data show, bota aí. Não, você vai abrir a real. Ele está pegando aqui a resolução, tá certo? Está na página do FEP aí. Capítulo 1. Artigo 1, professor Daniel. Artigo 2. Desculpa. Artigo 2 também. Aldísio. Alguém mais no artigo 2, pessoal? Algum destaque? O caput do artigo 2, são consideradas atividades da carreira. Ele vai colocar aqui, Sérgio. Baixou aí? Tá certo. São consideradas atividades da carreira do magistério as relacionadas a ensino, formação acadêmica, inovação. O Wilton, pegue por favor ali umas cópias dessas daqui, peça a ele para entregar aqui aos professores que não têm. O artigo 2 trata das atividades de carreira, Sérgio, que aí fala da questão da inovação. Sérgio. Augusto, eu também quero falar. 3 minutos está lá nos destaques, viu, pessoal? Artigo 3. É a questão lá realizada no centro de Vitória e do Agreste. Artigo 3. Professora Ana Paula, Renato, Aldísio, Augusto. Mais alguém? Artigo 4. Algum destaque no artigo 4, pessoal? Artigo 5. Algum destaque? Ana Paula. Ana Paula. Augusto. Aldísio. Artigo 5. Artigo 6. Algum destaque? Ana Paula. Rafael, destaque no artigo 6, Rafael. Daniel. Rafael. É o debate das 20 horas, é isso aí. Artigo 6. Parágrafo único, da parte. Artigo 7. Atividades complementares. Algum destaque? Artigo 7. Rafael. Sérgio. Artigo 8º. Quem mais? Daniel. Artigo 8º. Algum destaque? Artigo 9º. Algum destaque? Artigo 9º.
Rafael. Aldísio. E aí a gente termina a primeira sessão, tá certo, pessoal? Aí na próxima a gente volta, ok? Então vamos lá. Artigo 2, professor Daniel. 3 minutos. Na minha fala geral, já tinha apontado essa questão. Nós temos que marcar que as atividades fundantes de um professor, ensino, pesquisa, extensão. As outras são atividades complementares, que contribuem para a universidade, mas ela não pode ter a mesma importância do que está colocado aqui como item, simplesmente. O primeiro item, ensino, pesquisa e extensão, o segundo, formação acadêmica, terceiro, inovação, quarto e assim por diante. Acho que tem que dar uma... É questão de concepção, certo? Então, acho que tem que ressaltar que são atividades fundamentais, vinculada à atividade universitária. As outras são complementares, que a pessoa pode entrar na gestão, pode não entrar. A pessoa pode fazer inovação, pode não fazer. Então, é opcional. Então, tem que separar isso aí. Bom, eu acho que o raciocínio é o mesmo do Daniel. Eu acho que é ensino, pesquisa e extensão, o restante, nós vamos dizer onde é que vai colocar, mas não como uma inerente à carreira de magistério. Porque você, a maioria dos professores só faz ensino, pesquisa e extensão. Portanto, isso aqui caracteriza a carreira universitária, certo? Mas tem ainda o parágrafo único deste artigo, que ele é altamente contra a inovação. Embora tenha colocado aqui inovação, o parágrafo único é contra a inovação. Quando diz que vocês, o docente tem que ter plano, está correto, todo mundo tem que ter plano. Mas depois diz que eu tenho que ter um relatório anual de atividade docente. Ora, nós temos que prestar conta constantemente, faz relatório constantemente, você vai informar a reitoria constantemente o que está fazendo. Portanto, se tudo é informado à reitoria, para que relatório no final do ano? Você pode justificar alguma coisa que não foi executado no plano no final do ano. Não foi feito isso para aquilo, mas não um relatório. Até porque isso é importante para a própria progressão do docente. Então, na hora que você deu aula, fez pesquisa, fez extensão, deu tantas cargas horárias aqui, tantas cargas horárias lá, isso já está no sistema da universidade. Ela tem que ter um sistema, como faz a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que já compatibiliza tudo isso através de um programa, e você não tem que estar dizendo novamente que fez aquilo. Porque você informa, quando você dá aula, está lá registrado a sua aula. Informou a universidade, depois vai ter que botar no relatório. Eu dei aquela aula que eu disse que naquele dia. Isso é um contrassenso e não pode estar. Isso é anti-inovação. Vê, a questão aí é a inovação, tá certo? Porque está nos estatutos atuais. A minha pergunta é a seguinte: essa resolução modifica os estatutos da universidade? Veja, nos estatutos da universidade em vigor, que é uma coisa meio complicada, mas existe, né, oficialmente, você não pode fazer uma resolução que altere, porque lá está dito que é ensino, pesquisa e extensão. Como é que você faz uma resolução e acrescenta inovação? Você mexeu no estatuto. Então, já é um problema, inclusive, todos nós professores temos um contrato com a universidade, né? E nesse contrato, evidentemente, está levando em consideração que a gente foi contratado em cima de um estatuto. Então, não pode mudar, de repente, uma resolução que mexe com isso, mas isso é coisa nossa. Depois, seguinte, inovação é uma palavra extremamente ambígua. Por exemplo, se a gente chegar agora e resolver pintar o interior desse auditório de verde claro, inovou. É isso que é uma atividade de inovação? Então, para mim, o que está por trás é a pesquisa, sempre, tá certo? O que se coloca mais na inovação é que tem esse caráter da ligação com o mercado, com a questão da grana, tá certo? E aí também é complicado, A gente, eu acho que Renato colocou bem aí, a gente não pode ser contra que a gente
vá atrás de a universidade não ficar só no acadêmico, que a gente vá interagir com a sociedade como um todo. E aí tem as empresas, tem tudo. Mas a gente não pode, de repente, colocar coisas assim, porque isso vai dar lugar e direitos a coisas que a gente depois vai reclamar. Então, para mim, esse artigo aqui é extremamente inadequado.